aqui essa relação, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa relação entre essa BNCC ou esse currículo, né, local e o projeto político-pedagógico, né? Como é que eles conversam, como é que eles se relacionam, como é que de fato eles acontecem. A gente tem aqui um exemplo, né? Trouxemos alguns exemplos de projeto político-pedagógico, de alguns trechos desse projeto político-pedagógico. Aqui tem a capa de um projeto real, de verdade, né? E passando um pouquinho por aquela estrutura que muitos diretores já conhecem, muitas escolas já conhecem, mas o conhecer, eu acho que a gente tem que trazer isso para o contexto da escola, né? Entender por que a gente atende a essa estrutura e o que significam esses elementos que se trazem, que são colocados nessa estrutura do projeto político-pedagógico, né? A coerência que a gente precisa ter entre eles. Então aqui, numa estrutura padrão, ela não é algo fixo, engessado, mas é interessante que a gente tenha sempre essa questão da missão da escola, o que ela entende, né, especificamente aquela escola como seus valores, como sua missão. O que ela entende por educação? Que tipo de cidadãos a gente quer formar, né? E aí você tem a criação desse pano de fundo, a criação do contexto onde a gente vai atuar para construir isso, que é a elaboração de um diagnóstico local, com a caracterização das especificidades locais, entendendo que a gente precisa trazer para esse diagnóstico aquilo que de fato precisa ser entendido pela escola como elementos importantes para entender aquela comunidade, aqueles alunos, aqueles professores, aqueles funcionários, né? O histórico dessa escola, como é que ela de fato existe ali. Então é preciso conhecer isso para que a gente possa desenvolver formas de atuar sobre ele. Aqui importantíssimos dados de aprendizagem, tanto os dados de avaliações externas, que trazem esse olhar de indicadores, como também os dados das avaliações internas, né? O que a gente entende, como é que a gente traz esses elementos e esse diagnóstico de aprendizagem da nossa escola, onde é que nós estamos, onde é que a gente precisa avançar. E como elemento desse fazer, essas diretrizes mais pedagógicas, que é onde o currículo realmente se configura. Claro que ele vai aparecer em todos esses elementos, mas a gente tem que trazer quais são as nossas concepções de educação, né? Quais são as nossas opções metodológicas? Essa escola entende a metodologia de que forma? Como nós pensamos ser a melhor forma de atuar junto aos alunos? Os nossos planos de ensino individuais para os professores, os projetos interdisciplinares e os processos de avaliação. Todos esses elementos conversam com esse fazer da escola e se completam. Então, nós não temos só plano de ensino, porque tradicionalmente, né, um senso comum de pensar o currículo como o plano de ensino, como um rol de conteúdos. Mas o currículo, ele de fato se configura quando nós pensamos todos esses aspectos, desde concepção de educação, passando por opção metodológica, por processos de avaliação, esses elementos precisam conversar. E aí, os planos de ação, que traduzem essas formas de fazer. Bom, se nós queremos esse aluno, nós queremos esses resultados, pensamos ser desse jeito que nós queremos ensinar, como é que nós vamos organizar a nossa formação continuada em nível de escola, os projetos institucionais, a construção das instâncias de participação para todas as pessoas, para todos aqueles atores que compõem a unidade. Como é que nós vamos desenvolver o nosso relacionamento com a família, como as famílias vão estar presentes, contribuindo, decidindo, e a gestão de recursos. Lembrando que a gestão democrática, ela vai perpassar por todos esses movimentos. Então, a ideia da gestão democrática, ela vai estar presente em tudo isso. Então, ela não é um elemento, mas ela passa transversalmente por tudo isso. Bom, e aí, para exemplificar essa coerência, né, normalmente a gente vê muito na missão da escola
essa frase, formar cidadãos críticos, autônomos, participativos, conscientes de seus direitos e deveres. Né? Cidadãos capazes de, com base nos conhecimentos construídos, compreender a realidade em que vivem, convivendo de forma solidária e cooperativa, em relação à necessidade de construção de uma sociedade justa, livre, igualitária, equânime e fraterna. É muito comum a gente ver exemplos como esses, mas acho que tem aqui elementos muito importantes, mas o que é mais importante nisso é que as outras partes, as outras dimensões que vão compor esse PPP conversem com essa missão que a gente está traçando. Então, um exemplo de como isso pode estar coerente, pode estar articulado, é trazer uma opção metodológica também que garanta aquele cidadão participativo, aquele cidadão autônomo. Então, como é que a gente desenvolve isso? Nós não desenvolvemos isso só nos conteúdos, mas na forma como nós agimos também, dentro da escola. Então, aqui a gente traz, olha, uma opção metodológica em que o conhecimento deve ser construído privilegiando o protagonismo estudantil, por meio de uma participação ativa e consciente de todos os sujeitos envolvidos no processo. A sala de aula deve ser um espaço onde os estudantes se encontrem intelectualmente ativos na construção de seu conhecimento. Sônia, eu acho muito importante isso que você está falando, porque o que a gente vê muitas vezes nos PPPs, como você mesmo disse, é uma missão que coloca uma intenção da escola em formar alunos críticos, em formar alunos conscientes, que os alunos sejam protagonistas desse processo, mas isso não se conversa com o restante do PPP. Muitas vezes você tem como opção metodológica, ou na verdade isso não é discutido, né, na verdade, mas aulas expositivas, aulas com carteiras sempre enfileiradas, um aluno atrás do outro, que revelam as escolhas que a escola está fazendo, né? Então eu acho que isso que a Sônia está trazendo é importante para a gente ver como a missão se desvenda na opção metodológica e assim por diante, que eu acho que é o que você vai continuar falando. Né? Exatamente, acho que você trouxe um bom ponto, que muitas vezes a opção metodológica, ela não é trazida como um elemento de discussão e um elemento que vai também formar os alunos. Quando a gente traz, por exemplo, aqui a avaliação, também tem que conversar com essa ideia do protagonismo, da construção autônoma que foi mencionada lá na nossa missão. Então, quando eu trago considerar a avaliação como um meio e não um fim em si, nos processos de avaliação, o professor deve construir estratégias em que o erro dos alunos seja entendido como ponto de partida para a reflexão e novas construções. E eu acho que o mais importante, não é mais importante, mas que conversa mais diretamente com essa questão do protagonismo que a gente está trazendo, é o quanto a gente promove aqui continuamente estratégias de sistematização dos conhecimentos construídos junto aos estudantes, para que eles se sintam partícipes do seu processo de aprendizagem. Né? Colocando assim parece uma coisa muito longe, mas o quanto o aluno sabe sobre o que ele aprendeu ou sobre o que ele não aprendeu. Né? Então, essas opções, essa forma de conduzir, por exemplo, a avaliação, está trazendo o aluno para o protagonismo na discussão da sua própria construção de conhecimento. Então, construir o cidadão autônomo, ele não está só numa missão, mas ele vem perpassando todos esses elementos do fazer pedagógico. Ele está junto, ele está na sua posição de estudante, também conhecendo esse processo, participando desse processo. E aí a gente traz também um exemplo de como isso é prático também, como é que isso poderia estar descrito, né, traduzido, por exemplo, num projeto institucional. Acho que são vários outros, mas a gente trouxe aqui um que é a construção, né, a formulação de um jornal institucional da escola. As escolas fazem muito, trabalham bastante com o processo de produção de notícias e de jornal, mas como esses elementos vão ser traduzidos aqui? Né? Então, num objetivo geral aqui, por exemplo, de criar um veículo em que se divulgue o projeto educativo da escola, não só para os alunos, mas também para toda a comunidade. E como objetivos específicos e fazeres, a gente tem todos os atores da escola participando de algum modo dessa construção.
a direção garantindo esses espaços de discussão, né, sobre o projeto e fazer o acompanhamento das ações pedagógicas. Os alunos, pensando diretamente naqueles conteúdos que fazem parte do currículo, que fazem parte, né, desses conteúdos a serem trabalhados, na produção das edições, né, e conhecendo os gêneros jornalísticos. Na coordenação pedagógica, a gente tem uma atuação muito direta para formar os professores para esse trabalho, colaborando no planejamento e no acompanhamento dessas ações. Nos professores, a gente constrói, né, cria-se uma alternativa para construir coletivamente um planejamento interdisciplinar. Para os funcionários e a comunidade, é possível que eles participem com sugestões, com opiniões, de pauta, né, e sobre as reportagens e ser fontes também de informações. Então, a gente traz elementos aqui, tanto de construção daquilo que está no currículo, como essa visibilidade que a gente traz do projeto educativo da escola, né, e envolvendo esse trabalho de formação e um trabalho colaborativo. Muitas vezes a gente pensa que trazer esses elementos, são necessários muitos outros recursos, mas a gente tem ali, né, dentro do nosso espaço, essas possibilidades. E aqui, se a gente for ainda aprofundar um pouquinho mais, né, especificar um pouco o que a gente tem lá na BNCC ou nos currículos, que conversam também com um projeto como esse. Então, a gente tem, se a gente for olhar aqui a competência 4, que é uma competência de comunicação, nós vamos encontrar utilizar diferentes linguagens, verbal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiência, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Nós temos aqui uma conversa com aquilo que nós queremos produzir, que é o nosso jornal, e desenvolvendo essa competência geral, como isso está conversando também, está dialogando com aquela nossa missão, né? A gente tem aqui, ó, produzindo entendimento mútuo. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais, nós vamos para a competência na área de linguagem, né? Competência específica da área de linguagem, que traz utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Então, nós não temos um projeto que fala de valores, um projeto que fala de conteúdos, nós não temos o que é aula tradicional e aquilo que são os projetos, né? Essa é uma forma de entender, né, e de exemplificar como um projeto que é institucional traz, né, essas questões das competências gerais e traz também essas possibilidades do conteúdo. Sônia, acabou de chegar uma pergunta que eu achei interessante. Antes da gente finalizar aqui, o Joniel Costa está perguntando, ele está falando, na verdade, que a rede de educação dele ainda não atualizou, não alinhou o currículo, a base, e que ele tem receio de atualizar o PPP da escola dele sem que o currículo esteja atualizado, porque pode ter uma lacuna aí. O que você pode ajudar o Joniel com isso? Então, Joniel, acho que a gente tem que sim, acho que é uma preocupação bastante válida pensar naquilo que está acontecendo no seu município, aí na sua secretaria. Como nós temos, acho que é importante participar desse movimento de cidade, de estado, mas também é importante a gente já começar a conhecer essa base, começar a entender isso, porque essa base ela vai sim ser adequada a esses movimentos da escola, da cidade, mas ela tem que ser garantida. Então, acho que um movimento que vocês podem fazer nos casos em que a gente ainda não tem um currículo municipal, estadual reelaborado, é pensar, estudar isso, é trazer para essas especificidades da escola, respeitando, claro, essa realidade local, mas já entender, né, o que é possível já ir trabalhando dentro desse contexto. Legal. E mais uma questão que também chegou, do Renê Silva, ele é coordenador pedagógico na Bahia.
E ele perguntou, no caso, as 10 competências gerais da BNCC se devem ser incorporadas no PPP como princípios do trabalho alinhado com os valores. Eu acho que a gente está justamente aqui falando sobre como trazer as competências para dentro do PPP, né? Eu acho que, além dela ser uma diretriz de como a escola vai trabalhar, ela vai estar, as competências vão estar muito conectadas aos projetos que a escola desenvolver, ao próprio plano de ensino da escola, não é isso? Exatamente. Trazer as competências, se a gente entender as competências gerais, nós vamos perceber que elas perpassam por praticamente todas as disciplinas, e é possível que isso vá passando transversalmente por todas as ações educativas da escola. Sejam aulas, sejam projetos interdisciplinares, sejam projetos institucionais. Então, as competências elas devem estar presentes em todos esses movimentos. É muito importante. A gente tem exatamente esse exemplo aqui. Perfeito. Porque são elas que vão fazer esse diálogo com a nossa missão, né? Bom, e aí a gente tem ainda, um pouquinho mais para o fundo, um plano de ensino, um plano de aula, uma proposta de aula aqui, que traduziria um pouco desse trabalho do jornal institucional para aquilo que pode acontecer dentro das aulas, né? Então, a gente trouxe aqui, né, a composição, por exemplo, de uma notícia online, que pode ser uma das etapas do trabalho com gêneros textuais, né? Se a gente tem aqui, analisar uma notícia online para identificar como ela é composta, né, dos blocos noticiosos, e para compreender as funções dos recursos hipertextuais e hipermediáticos nessa composição. É claro que quando a gente está trabalhando lá com o aluno, você tem uma sequência didática onde você vai construir e você vai estar trazendo os alunos a pensar em como as notícias se caracterizam. Aí é que a gente percebe que dentro de um projeto significativo para os alunos e para o contexto da escola, o conteúdo ele pode ser trabalhado. Então, esse texto que é construído, ele exerce ali uma função social, e a gente traz esses elementos que precisam ser discutidos com os alunos, que precisam ser trabalhados. Aqui a gente traz uma notícia online, claro, o jornal institucional ele pode ser online, ele pode ser físico, né? Mas passa também por essa necessidade de trabalhar esses elementos aí dos textos multimodais, de toda essa reflexão que é preciso fazer com os alunos. E aí, vamos mais um pouquinho ainda nas habilidades, né? Como é que isso se relaciona lá com a BNCC? Né? Nesse percurso, nesse tipo de atividade, a gente pode analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos, da ordem do relatar, tais como notícias, entendendo e avaliando o que aprendeu. Olha essa habilidade e como ela conversa com aquela questão que a gente trouxe da nossa opção sobre como avaliar os alunos. Entendendo e avaliando o que aprendeu, né? Como é que a gente pode ir sistematizando isso, como é que os alunos podem ter consciência sobre isso. E aí a gente tem, dentro de um projeto como esse, dentro de um projeto institucional que vai se refletir em ações também dentro da sala de aula, essa intencionalidade por trás de todas essas escolhas, porque a escola é isso, né? Quando nós desenvolvemos um projeto, nós temos uma intencionalidade de competências, de valores, de missão, de conteúdos, e é preciso esse trabalho coletivo para que a gente consiga fazer isso. E eu acho que aqui, Sônia, fica muito claro como a base se traduz com intencionalidade no PPP, e mais especificamente na prática pedagógica da escola, né? Exatamente. Quando a gente traz a questão da interdisciplinaridade, né, trabalhar a interdisciplinaridade é muito importante. Se eu for pensar nesse projeto específico, eu tenho a língua portuguesa, por exemplo, trabalhando com essa característica desse gênero, e eu também posso conversar com as possibilidades de relação com outras disciplinas em termos de conteúdo. Né? Se eu estou trabalhando algo que é muito presente dentro da escola, desse contexto, e que a gente vai noticiar, é importante buscar a especificidade ou de ciências ou de história para compor esse conteúdo. E aí os professores podem trabalhar colaborativamente, buscando essa intencionalidade.
As próprias metodologias ativas. Quando num trabalho desse, nós fazemos a proposta que os alunos se organizem em pequenos grupos, discutam, né? Quando eles podem buscar informações necessárias autonomamente para responder questões, quando a gente solicita que os grupos apresentem suas respostas. Nós estamos trazendo aqui elementos muito simples e a gente está trabalhando com metodologia ativa. Muitas vezes aquilo que a gente já trouxe, a gente acha que precisa de muitas estratégias, de muitos recursos, mas na realidade é uma forma de pensar a forma como esse aluno está aprendendo, né? Como é que eu coloco esse aluno intelectualmente ativo dentro desse processo de aprender e de dialogar e de discutir. E isso que a gente está trazendo. A metodologia ativa vai conversar diretamente com o protagonismo dos alunos. E aqui a gente traz uma possibilidade do protagonismo na sistematização. Quando os alunos expõem oralmente aquilo que eles aprenderam, como se compõe uma notícia, ele já vai trazendo conhecimentos e conteúdos e saberes que, ao longo do tempo, se esse é um projeto institucional, ele vai tendo a possibilidade desse professor, tendo esses alunos já conhecedores desses elementos que compõem essa notícia, trabalhar no nível de gradação e de dificuldade cada vez maior. Então, isso está conversando com a aprendizagem do aluno e está trazendo essa sistematização não só para uma sequência daquilo que o professor vai trazer em termos de profundidade na abordagem das notícias, mas também trazendo os alunos conscientes desse progresso que eles vão fazendo em relação aos textos. E aí a transposição e contextualização para as questões significativas. A principal vantagem da leitura não linear, que são esses textos que a gente trouxe aqui, possibilitada pelo hipertexto e pela hipermídia, diz respeito à ampliação das possibilidades de compreensão dos fatos noticiados. A narrativa não linear pode nos permitir abrir novas janelas de conhecimento e, quem sabe, proporcionar um olhar mais complexo e menos preconceituoso sobre o mundo. E aqui a gente tem isso tudo sistematizado. É lógico que nessa imagem nós não temos todos os elementos do projeto político-pedagógico, mas a gente tem esses que nós discutimos aqui. Em torno dessa missão, em torno desse querer da escola, dessa consciência sobre a escola que se quer, sobre o cidadão que se quer formar, nós trazemos todos essas outras questões da opção metodológica, que projeto institucional, o plano de ensino, a avaliação, entre outras coisas, de uma forma muito coerente e muito articulada com essa missão. E aí a gente retoma a nossa reflexão. Na realidade, nós não temos uma questão, né, uma alternativa que é correta. Eu acho que nessa discussão que a gente vem fazendo agora, e até na reflexão dessa imagem, a gente vai perceber que o impacto vai acontecer em todos esses elementos. Né? É que a gente não tinha uma alternativa aqui, todas as alternativas anteriores. Mas acho que a nossa intenção é mesmo fazer pensar o quanto readequar esse currículo vai impactar em como a gente usa os materiais didáticos, como a gente avalia, né? Como é que metodologia a gente escolhe para ensinar os alunos, os próprios conteúdos e na formação dos professores, porque a gente precisa de uma formação que converse com todas essas opções que a gente traz aí. Bom, a gente termina com uma frase do Apple aqui, do Biane, que uma comunidade autenticamente democrática também considera que todos os jovens têm direito de acesso a todos os programas da escola e a seus frutos de valores. A democracia, a participação, ela é ensinada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser exercitada. E a escola e o currículo é o melhor lugar para a gente fazer isso. Perfeito. Eu acho que a Sônia aqui trouxe um bom panorama para a gente, alguns caminhos já bastante concretos de como fazer essa associação entre a base e o projeto político-pedagógico da escola, passando, obviamente, pelos currículos estaduais ou municipais.